tal fazer um check-in com o seu bem-estar hoje? Seja muito bem-vindo ao RH em Movimento, um podcast do Well Hub. Aqui acreditamos na missão de fazer de todas as empresas uma empresa de bem-estar. Eu sou o Paulo Crepaldi, o PC, especialista em design de comportamento, e serei o seu host no episódio de hoje. E para fazer check-in conosco, temos o prazer de receber Inês Hugenbühler, que ela está há 13 anos em São Paulo. Vocês vão perceber que tem um português maravilhoso, mas cresceu e se formou na Suíça. Ela é Head of Clinical Strategy no Wells. Para uma conversa leve, cheia de insights. Inês, seja bem-vinda. Muito obrigada, PC. Olha, nós vamos mergulhar juntos com a Inês muito nos assuntos que nos interessam, que é o bem-estar e como a saúde dos colaboradores se impactam nesse ambiente corporativo. O tema do episódio de hoje é a nova lei de saúde mental no trabalho. E é por esse assunto que eu queria começar, Inês, falando com você, para você explicar um pouquinho para nós, os ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, o que exatamente diz essa nova lei de saúde mental no trabalho e o que significa o certificado Empresa Promotora de Saúde Mental. Muito legal, Paulo. É um assunto grande, um assunto muito importante. Quando recebi o primeiro comunicado dessa iniciativa, eu fiquei mega feliz. Falei, nossa, finalmente, né? Finalmente, as empresas que estão cuidando já são valorizados nesse esforço, conseguem se certificar, comprovar, né, demonstrar que eles estão se importando do bem-estar do colaborador. Isso é uma enorme vantagem, desse diferencial também no mercado de RH, de retenção de talento, além de reduzir custo e tudo, né? E também é um incentivo para as empresas que ainda não embarcaram nessa jornada importante, né? A lei já dá uma boa noção, né, de como a gente deveria aplicar as coisas na realidade corporativa. Mas eu vou apresentar aqui os 3 blocos para a gente entendermos um pouco melhor o que significa, né, essa lei, o que vai atingir. Então, o primeiro grande bloco é a promoção da saúde mental. Isso eu gosto muito porque eu venho de uma área mais preventiva, né? Ou seja, ela incentiva ações antes do colaborador adoecer, porque aí já é um pouco mais complicado, os riscos são maiores, de afastamento também, inclusive, né? Então, esse bloco contém programas de conscientização, sensibilização. No assunto no caso da saúde mental, a gente muitas vezes não sabe como cuidar dela, né? A gente escova dente, a gente faz academia, né? A gente sabe como mais ou menos manter uma dieta equilibrada. Como eu cuido do meu equilíbrio emocional? Não sei, né? Então, essa lei incentiva muito esse fomento sobre o assunto, também reduz o estigma que está conectado, né, ainda com a saúde mental. Em muitos ambientes de trabalho ainda existe um tabu, né, para falar sobre. Então, esses programas de sensibilização, campanhas, né, de conscientização, têm esse foco aqui. E a nova lei inclui isso. Eu achei muito maravilhoso de não olhar só para a doença, mas também para a prevenção deles. E olha só que importante, e nós estamos falando aqui a Inês, psicóloga, PhD formada, que tem experiência nessa área. Inês, e a gente está fazendo a gravação desse episódio em agosto, no fim de agosto, próximo ao Setembro Amarelo. Exato. Né? Você está falando de conscientização e sensibilização, então olha como as coisas se encaixam, né? De trazer esse tópico aqui. Ótimo. Eu acho que o Setembro Amarelo é um ótimo mês para iniciar essa sensibilização, mas eu gosto também para setembro deve acontecer isso, né? Mas quem não faz, setembro é o momento para abordar esse assunto. Existem formas leves também para abordar esse assunto, né? Não precisamos sempre falar Setembro Amarelo é suicídio. A gente pode tematizar exatamente o assunto da saúde mental, da prevenção, de como manter nosso bem-estar. E o segundo bloco dessa lei é focado exatamente nisso, bem-estar do colaborador. Quais programas, quais recursos a gente oferece. E aí, eu gosto muito do destaque no cuidado holístico
não só olhar para a mente, não só olhar para o emocional, porque tudo conectado, né? Corpo, mente, ambiente. Tem bastante indicações também para criar um ambiente de trabalho saudável, seguro psicologicamente, né? Com a liderança envolvida lá, tem treinamento de liderança incluído nessa lei. Então, esse olhar holístico é muito alinhado com o que a gente trabalha no Well Hub, no Wells também. A gente nunca olha só para a saúde física, só para a saúde mental. A gente inclui saúde financeira, a gente inclui saúde espiritual até, né? Porque sabemos que no final está tudo conectado. E o terceiro bloco, acho que cada bloco é muito importante, mas o terceiro também é nada menos, porque ele inclui a transparência de contas. Ou seja, aí a gente fala sobre políticas internas de saúde mental, sobre orçamentos para o cuidado do bem-estar do colaborador. Isso é muito importante também, porque quase sempre é difícil, né, achar o financiamento de um novo programa, de um novo benefício. A saúde mental sempre veio por último. E agora, para receber essa certificação, você precisa aí garantir que esse benefício, esse cuidado está sendo financiado, né, adequadamente. Então, eu acho isso muito legal, porque é menos soft, né, um hard fact, aí os números, o pagamento demonstrado para receber esse mérito como empresa. Então, isso vai facilitar muito a implementação e a manutenção desse cuidado para os colaboradores. Vocês veem, né, a lei é gigante. Por isso eu anotei aqui tudo, tem os meus papelzinhos. Não, e o que eu achei interessante da lei, assim, são regulamentações que impactam a forma como as empresas devem abordar os cuidados com saúde mental, né, Inês? E eu queria que você trouxesse isso um pouquinho pra gente agora, né? Como é que é esse impacto para as organizações diante dessa nova lei tão importante para todos nós? Eu acho que a gente poderia ampliar isso para como eu cuido do bem-estar, né, numa empresa, do colaborador, porque muitas vezes as empresas não sabem onde começar. A gente já fala muito do ambiente saudável, né? Eu mencionei isso como um dos primeiros pontos ali da nova lei. Acho que ali temos várias rotinas, normas dentro do ambiente de trabalho que ajudam, né? Por exemplo, feedback contínuo, momentos onde você, na reunião, por exemplo, onde você pergunta para as pessoas: como você está chegando aqui? Como você está? E não tipo 2 minutos antes de falar de outra coisa, senão criar esses espaços onde as pessoas se conseguem conectar pessoalmente também, porque desde a pandemia a gente sabe, né? Vida profissional, vida pessoal, não existe, né? A gente está lá como pessoas no ambiente de trabalho também. Então, reconhecer isso, dar esse espaço, você vai criando um ambiente onde as pessoas podem relatar melhor dificuldades, podem ser quem eles são. E a gente sabe, né? Segurança psicológica é um dos pilares mais importantes quando você quer times de alta performance que ficam saudáveis e não burnoutados. Então, acho que isso são algumas dicas aí que não vou abordar todas aqui hoje, porque são muitas. Não, e que é um estudo super conhecido da Google, né? O projeto Aristóteles, que é super conhecido sobre isso. Muito interessante isso. Agora, tem um dado, Inês, que é 47% dos trabalhadores brasileiros estão enfrentando sintomas de burnout. Tá? Isso segundo a International Stress Management Association de 2022. A minha pergunta para você, Inês, é como o Wells recomenda que as empresas ajustem suas estratégias de saúde mental para lidar com essa alta taxa de estresse e esgotamento que a gente está vendo, promovendo essa harmonia de bem-estar e ambiente do trabalho. Certo. Vamos entender primeiro o que burnout, né? Ótimo. Você fala muito sobre burnout, sobre estresse também, mas eu percebo que muitos de nós não temos um entendimento assim claro sobre o que estamos falando de fato. Então, principalmente com a entrada do CID, que eu acho que aí deixa bem claro. Exatamente. Alguns mitos que eu queria desmistificar aqui são: burnout é uma doença? Não é. Burnout entrou lá na classificação de doenças oficial, né, da OMS, mas como fator que pode causar uma doença, como a depressão, como a ansiedade. Então, não é considerado uma doença, é considerado um síndrome. Perfeito. Como acontece esse síndrome? Eu gosto também muito de falar sobre o desenvolvimento do burnout, porque burnout não acontece de um dia para o outro. Temos vários sinais de risco, temos vários comportamentos que a gente sabe
não são saudáveis e, ao longo prazo, vão acumular aquele estresse dentro do ambiente de trabalho. E a OMS declara esse síndrome como um estresse relacionado ao trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Isso já nos dá um plano de ação. Sabemos que tem riscos do lado da empresa, obviamente, né? Cargo alto, contínuo, junto com baixo suporte, junto com baixa autonomia, por exemplo, gera muito estresse no colaborador, né? Quando ele tem que resolver muitas coisas em pouco tempo, não tem ninguém ajudando e também ele não pode decidir de como fazer. Isso, então, por exemplo, é o pior. Isso eu achei legal que você falou. Então, gerenciado com sucesso. Então, aqui a gente não está só falando que é gerenciado só pela pessoa, mas pelo cenário que ela está envolvida, como a empresa também está gerenciando isso. É dos dois lados. Perfeito. É 50-50. Isso é outro mito. Então como é ocupacional, a empresa é culpada. Tá. Não, temos muitos fatores de risco do lado da pessoa também. Então é um conjunto que precisamos ajustar para reduzir esse estresse. Por exemplo, esse estresse gerenciado pela empresa pode ser reduzido por criar melhores condições, rever os prazos, ajustar ali talvez a flexibilidade, né? Flexibilidade de poder trabalhar em casa, flexibilidade de horários para poder buscar minha filha na escola. Essas coisas vão me ajudar de não estar estressada demais, né? Eu posso encaixar as minhas outras necessidades no trampo, né? No dia a dia do trabalho. Quando a gente olha para os riscos individuais, o primeiro fator de risco, né, é o estresse, o gerenciamento de estresse. E agora vai entrar a psicóloga aqui um pouco mais. O estresse é o quê? É uma reação nossa, uma resposta individual. Uma situação, a mesma situação pode gerar estresse para mim e você tá assim, de boa. Por exemplo, esse podcast, eu tô de boa, não tô estressada, mas pode ser que eu tenha medo de falar em público, tenho medo de... E aí eu fico muito estressado. Por que eu tenho medo? Porque eu acho que preciso ser perfeita, não posso errar. Essas crenças, né, que a gente tem sobre nós, sobre o outro, sobre o mundo, impacta muito as interpretações das situações dentro do ambiente de trabalho também. Então, a gente na terapia trabalhamos muito nessas crenças para você nem reagir desse jeito, assim, estressado. Você está numa situação, passa ali um pensamento, né? Você fala, tô fora, eu vou ficar de boa aqui. Então, esses são os fatores. Senão vira um ciclo, né? E você se autoconfirma aquilo. Né? Exatamente. Então, eu recomendo muito para quem está percebendo alguns sintomas de burnout, né? Que está com medo de talvez pertencer nesse grupo vulnerável, de fazer essa terapia, de aumentar o autoconhecimento, de entender quais são os meus gatilhos de estresse, tanto os internos quanto os externos. Talvez eu não estou com algum conflito com um colega de trabalho, cada vez quando eu tenho uma reunião eu fico muito estressada. Que tal ter essa conversa com essa pessoa para a próxima reunião não virar de novo um gatilho? Esses são, assim, os fatores de risco que eu vejo. E do lado da empresa, acho que quando a gente fala de prevenção de burnout, tem de novo a educação, a sensibilização, né, para as pessoas saberem o que é o burnout, porque todo mundo está burnoutado, parece, né? Tô cansado, tô com burnout. Não é isso, não é cansaço. Burnout é muito além de cansaço, não é estou cansada, mas um final de semana mais longo, tranquilo, vai resolver, segunda-feira eu tô bem. Burnout, alguém com burnout está cansado, sem energia o tempo todo, acorda já sem energia, sem disposição para... Exatamente, quase um quadro de depressão elevada. Então, é importante, né, as pessoas entenderem também e não abusarem um pouco esse termo, porque para quem passa por isso, e de novo, né, não é culpa de ninguém, faz parte, às vezes são dinâmicas ou constelações infelizes, a pessoa tem baixo autoconhecimento ou está passando por muitos eventos pesados, né, na vida, se acumula tudo, e aí é normal que a nossa psique reage, né, tipo uma proteção quase nossa do corpo, falando, não quero mais nada, eu quero só descansar, é demais, né? Inês, aí que eu acho que é importante, né, nenhuma organização precisa ser especialista no assunto, mas ter o suporte e apoio, por exemplo, do Wells, né, nesse tipo de assunto para auxiliar, né, nesses tópicos. Porque senão as pessoas também estão nos ouvindo, assistindo, que você, nossa, mas então eu preciso ter um especialista que entenda de tudo isso.
Às vezes até o líder pensa que precisa diagnosticar eu preciso ser psicólogo, ser psicoterapeuta. Exatamente. E é exatamente isso que a gente fala muito. E é um peso também, sabe? No final, o RH e os líderes ficam com burnout por causa dessa carga, né? E não é a função, como você falou, não é a responsabilidade de quem não é profissional de saúde mental. Até a gente recomenda não fazer mesmo, porque é perigoso, né? Mas a responsabilidade é estar atento, estar presente, fazer esse check-in que eu mencionei antes, né? De como você está. Quando você percebe algum membro da sua equipe está diferente. Sofrimento emocional a gente percebe tipo, no comportamento, muitas vezes, da pessoa, né? No virtual é um pouco mais difícil reconhecer, porque você não vê a pessoa entrando no escritório assim, tudo cabeça para baixo, né? Você só vê a pessoa a cabeça, né? E você não vê a perna tremendo de ansiedade, por exemplo. Então é mais importante ainda verbalizar. Realmente falar, me conta, fala como estão as coisas em casa, como estão as coisas lá no projeto que você está liderando, precisa de algum apoio, precisa de uma ajuda, né? Criar essa abertura para a pessoa falar, putz, estou ali no meu limite. E aí a gente pode intervir e ter os recursos e benefícios profissionais para oferecer, né? Isso é a recomendação de terceirizar esse cuidado, também por questões de privacidade. Acho que muitas pessoas engajam melhor quando o serviço, o cuidado é terceirizado, porque às vezes são assuntos pessoais também, né? Que não queremos trazer para o ambiente de trabalho. E o RH faz um monitoramento genérico, né? No caso do Wells, a gente manda o progresso, a evolução clínica dos nossos usuários em um relatório resumido, assim. Porque é importante para o RH também saber se estamos impactando realmente a saúde mental, está funcionando. Por enquanto, está funcionando bem. Inês, e é incrível, né? Nós estamos aqui fazendo diversos episódios do podcast RH em Movimento, e o tanto de executivos e executivas que têm estado aqui conosco, e vocês vão poder acompanhar nos episódios, que citaram algum problema, ou algum burnout, ou uma ansiedade, e assim, são relatos importantes que a gente está trazendo aqui. Por isso que eu queria que você, Inês, agora colocasse de novo o chapéu de especialista, psicóloga, e também, né, de head de Clinical Strategy no Wells, para nos dar dicas, né, de como que as empresas podem adotar melhores práticas, né, para integrar a saúde mental de forma eficaz nas estratégias de bem-estar da cultura e na cultura organizacional, para garantir isso que você está falando, né, que os colaboradores sejam cuidados de forma genuína e sustentável, né? Uma pergunta difícil. É difícil porque eu acho que cada realidade dentro da empresa é diferente da outra, né? Mas tem alguns pontos que eu acho que funcionam sempre e que devem ser considerados nessa implementação. Tem a ver um pouco com a nova lei também. O primeiro ponto que eu queria trazer é desenvolver políticas específicas sobre saúde mental, ou seja, institucionalizar esse termo de saúde mental, criar uma respalda, né, para quem está passando por alguma questão de saúde mental, por exemplo, ter uma guia para os líderes também, o que fazer em caso de uma crise emocional de um membro da equipe. Muitas vezes eu não vejo orientações claras. Também ter orientações para casos de afastamentos, para casos de reintegração após o afastamento. Eu vejo muita insegurança do lado dos times. Como eu vou falar com essa pessoa que se afastou com depressão? E o quê? É falta de informação, né? Muitas vezes. Posso cobrar? Se está atrasado, posso, sei lá, pressionar ou não? Vai ter uma crise de novo, né? Tem muita insegurança. E aí eu sempre recomendo dialogar, conversar. Na hora que você encontra essa pessoa de novo, tomar um café com essa pessoa, falando, então me conta,
O que está funcionando para você? Quais são alguns medos que você tem com respeito a esse retorno? Como eu posso te apoiar? O que eu não devo fazer? A pessoa sabe geralmente o que é, né? Mas as pessoas têm um pouco medo de conversar com alguém que passou por isso. E aí a gente precisa quebrar de novo o tabu, né? E olhar isso do mesmo jeito como quando eu me quebrei minha perna, fiquei em casa 3 semanas sem poder ir no trabalho e vou voltar. Ninguém está se questionando como me abordar. E é isso, a pessoa está de volta, a pessoa está acompanhando, né, profissionalmente. Então, e uma política, claro, de saúde mental pode ajudar nisso. Pode dar uma segurança para as pessoas saberem do direito deles e também terem uma orientação na atuação, na conduta. Outro ponto é o treinamento de líderes e gestores. A gente acabou de falar um pouco sobre isso, né? Porque o líder é o exemplo. Ele é o embaixador da cultura, né, na empresa. Se o líder trabalha 24/7, não respeita horários de descanso, escreve e-mail no domingo, como a gente consegue cobrar os colaboradores a respeitarem melhor os seus limites, passar tempo com a família, quando o líder vive exatamente o contrário, né? Dá um exemplo muito longe disso. Mesma coisa com o autocuidado, né? Com o cuidado da própria saúde mental. Se o líder está se fritando, negligenciando todos os hobbies, todas as necessidades pessoais, sociais, a gente também não incentiva isso nas outras pessoas, né? Então, muitas vezes no treinamento de liderança do Wells, a gente começa com o olhar para dentro. E aí, muitas vezes, os líderes ficam muito emocionais, porque eles estão sempre olhando para fora, apoiando. Pior quando são profissionais da área de saúde, eu inclusive, né? A gente cuida muito de outros, mas o líder também cuida, né? Então, a gente tem que cuidar de quem cuida primeiro. Porque se o líder não está bem, a equipe também não vai estar bem. Tem um estudo, inclusive, que queria mencionar aqui. Não escrevi ele aqui, mas me lembrei agora. Na Inglaterra foi feita do Workforce Institute. Eu acho que eles olham sempre para o mundo corporativo, a saúde dos colaboradores. Eles, não é uma surpresa, mas é impressionante ver o número. Eles acharam que o líder tem um impacto tão grande na sua saúde mental quanto o seu parceiro ou sua parceira de vida. Calma aí, então repete. O líder tem um impacto equivalente ao impacto que sua parceira ou seu parceiro tem na sua saúde mental. Uau! E é porque a gente passa muitas horas no trabalho, né? É uma interação muito intensa. E quando eu apresento esse dado para os líderes, todo mundo fica... Mas é isso. Eu acho que é muito importante a gente lembrar disso. A responsabilidade dele. Exatamente. A gente é não só exemplo, mas também somos responsáveis por uma boa parte da saúde mental dos nossos colaboradores. Isso é o papel do líder, né? Maravilhoso. Tem outras coisinhas, né? Mas eu acho que já mencionei quase tudo, né? Esse acesso ao suporte, ter ali uns benefícios que cuidam e comunicar esses benefícios também. Eu vi um estudo que falava que a maioria das empresas pós-pandemia aumentaram muito os benefícios voltados à saúde mental. E, ao mesmo tempo, a maioria dos colaboradores falaram que falta de benefício voltado à saúde mental. Não tem consciência daquilo. Exatamente. Eu falo, como esses dois números altos estão conectados? Um paradoxo, né? Não foi comunicado o suficiente. Provavelmente eles têm, mas não sabem. Sim. Então, comunicar isso, mesmo em reuniões nada a ver com a saúde mental, no final da reunião mensal, por exemplo, relembrar, gente, só para relembrar, temos um programa interno aqui que oferece esse benefício para quem precisa apoio financeiro. Porque às vezes ele fala, não, mas está ali no contrato que ele assinou quando entrou. Sim, mas nem lembro, o contrato tinha tantos, né? Ou na plataforma de onboarding, que eu nunca mais vou voltar lá. Nunca mais olhou. Agora, eu queria saber, Inês, como que o Wells pode apoiar as empresas a se adaptar a essas novas regulamentações de cuidado com saúde, ajudando a criar esses ambientes de trabalho mais saudáveis e produtivos. Vou ser um pouco ousada. Acho que a lei foi criada para o Wells. Mas a gente não estava envolvido, tá? Mas eu vejo... Wells atende 3 tipos de perfis de usuários.
temos um perfil com sintomas clínicos evoluídos, né, que precisa de um acompanhamento profissional, terapia, e temos o perfil que está encarando alguma questão pontual, né, um estresse elevado por causa da fase no trabalho, alguns problemas com sono, mas que não virou ainda um quadro clínico, que precisa aí umas intervenções mais leves, mais pontuais, para voltar ao normal. E temos um usuário que está bem, dentro do possível, né? Nunca estamos 100%, eu acho que sempre tem algumas coisas, mas que, por exemplo, o líder que quer desenvolver novas habilidades para comunicar melhor com o time, que quer criar espaços psicologicamente mais seguros. Então, temos várias jornadas para esses tipos de necessidades, porque a gente entende que a necessidade é diferente de um usuário para o outro. A gente tem uma avaliação inicial que consegue personalizar esse cuidado, essa jornada sua. A sua jornada vai ser diferente do que a minha, ou é diferente do que a minha. Então, acho que aí atendemos muito essa parte de cuidar do bem-estar de cada colaborador, e não só daqueles que já estão enfrentando uma doença. E na implementação do nosso benefício, a gente faz uma campanha gigante de sensibilização, de conscientização, porque é exatamente isso. A gente percebe muitas vezes um receio para falar sobre o assunto. E no final a gente também acompanha muito o RH. Somos parceiros estratégicos também nessa jornada, através de monitoramento do impacto, de consultoria para RH, consultoria também para estabelecer políticas de saúde mental, o que considerar, o que é importante, como convencer a alta liderança, né, dessa necessidade. A lei vai ajudar agora muito. Então eu vejo o ecossistema do Wells que temos hoje como algo muito pronto para a empresa poder cumprir, né, check cada ponto dessa nova lei. Estou muito feliz. Perfeito. Olha só, gente, então chegou a hora do nosso check-in. Inês, na sua opinião, qual o futuro do bem-estar corporativo? Para fechar, uma pergunta leve, né? Eu fiquei pensando bastante sobre essa pergunta, considerando as tendências, né, as movimentos que eu vejo hoje. Eu acho que o futuro é manter essa flexibilidade dentro do ambiente, né? Manter a possibilidade de poder trabalhar remotamente. Acho que para muitas pessoas essa é uma benção gigante, né? Não é sempre possível virar o bem-estar como um valor estratégico. Por exemplo, um KPI. A gente quer ali incluir os indicadores de saúde mental, de bem-estar, nos nossos objetivos de empresa mesmo. Ou seja, a gente quer realmente alcançar um bom número, né, no final do ano com respeito a isso. Acho que isso comunica fortemente também que realmente importa. Não é só uma coisinha fofinha, um benefício qualquer. É uma meta de ter bem-estar. Pessoas no Wells engajam mais no Well Hub, pessoas usando o Well Hub engajam mais no Wells. Então isso é comprovado, né, que funciona muito bem. A personalização do cuidado, já falei, né? Que a gente faz essas jornadas customizadas para cada usuário. Isso garante engajamento, isso garante impacto, isso garante resultados melhores, né? Para as empresas também. E no final, acho que a digitalização vai continuar. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter mais ferramentas como realidades virtuais. Estou muito ansiosa para testar algumas coisas, como avaliações mais inteligentes que podem ajudar em todos os outros pontos. Vejo um pouco assim, é o futuro, mas quem sabe? É isso aí. Legal. Olha, gente, e assim encerramos mais um episódio do RH em Movimento, um podcast do Well Hub. Foi maravilhoso contar com a sua presença aqui, Inês, e eu vou ser abusado. Hunger Biller. Isso, olha, você quase perfeito. Está quase perfeito, trazendo insights tão valiosos sobre a nova lei de saúde mental no trabalho. Inês, quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço, você percebeu, né? Eu poderia falar mais 2 horas. Que seria maravilhoso, porque tem muito assunto e esse assunto é extremamente importante. Esperamos que você se sinta inspirado a continuar essa jornada de crescimento, tanto profissional como pessoal. E lembre-se, se você ainda não é cliente Well Hub, fale com um de nossos especialistas em bem-estar sobre as necessidades da sua empresa. Tem aqui o link na descrição desse episódio. Ou se você estiver acompanhando pelo YouTube, vai aparecer na sua tela o QR Code.
Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se gostou do episódio, compartilhe e continue conectado conosco para mais conversas que inspiram. Até o próximo episódio.